A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez aqui através do canal do pastor Edivaldo Bueno para ministrar esta videoaula, que nós trazemos sempre a respeito da escola bíblica dominical. E nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 6, da classe dos adultos. E lembrando que nesse trimestre, na classe dos adultos, nós estamos estudando a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. E a lição de número 6, ela vem falar sobre a perseverança e fé em tempo de apostasia. O nosso textuário está embasado em Hebreus capítulo 6, verso de número 12, que diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, o foco da nossa aula hoje é compreender a respeito da perseverança e fé em tempos difíceis, em tempos de apostasia. Nós vamos entender o que é apostasia, porém antes nós temos que compreender que a carta aos Hebreus foi uma carta dirigida aos crentes judeus e esses crentes estavam passando por algumas dificuldades. E quais eram essas dificuldades? Primeiro, alguns judeus conversos estavam voltando para o judaísmo, abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Outros judeus, ao invés de abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, outros judeus eles estavam judaizando, ou seja, eles estavam querendo uma fundição entre o judaísmo e o cristianismo, unir o judaísmo e o cristianismo. Então isso estava trazendo problemas para a igreja verdadeira, porque são coisas impossíveis. Essa fusão é algo impossível. É por isso que o escritor aos Hebreus, o objetivo dele aqui é mostrar a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo está acima de todas as coisas, todas as religiões, todas as outras alianças. Cristo está acima dos anjos, da lei mosaica, enfim, ele mostra a supremacia de Cristo. Cristo está acima de todas as coisas. Por quê? Para fortalecer os cristãos que estavam com esse pensamento de voltar para o judaísmo e outros judeus que estavam querendo uma fundição do cristianismo com o judaísmo. Então, o objetivo aqui da carta aos Hebreus é alicerçar a fé destes judeus que estavam vacilantes na sua vida e na sua prática diária do cristianismo. Tanto é que no capítulo 5 e verso de número 11, você vai ver o autor aqui dizendo o seguinte: quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então o autor aqui está mostrando que alguns crentes judeus conversos ao cristianismo, esses crentes eles não estavam progredindo na sua vida espiritual. Eles não estavam amadurecendo na fé cristã. Eles estavam estagnados. Paulo, o autor aqui, os compara a crianças, que não tinham condições de se alimentar com um alimento sólido. O autor aqui diz que eles se alimentavam só de leite, ou seja, de coisas que faziam parte do princípio da fé. Mas eles precisavam progredir, eles precisavam avançar. Então o objetivo dessa lição aqui, para que nós possamos entender que perseverar na fé e lutar contra a apostasia
nós precisamos ter a nossa fé alicerçada, fundamentada, tá? Nós precisamos pisar em solo firme para que nós possamos avançar ou progredir na nossa vida diária como crentes e progredir na nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Então o autor, ele vem mostrar aos hebreus aqui, aos judeus conversos, que eles precisavam progredir espiritualmente, mas para isso a fé deles precisava ter alicerce. Tanto é que o autor da revista, ele vai basear a lição de número 6 em 3 necessidades essenciais para uma fé verdadeira. A primeira necessidade é o crescimento espiritual, que é o tópico de número 1. A segunda necessidade é a vigilância espiritual, que é o tópico de número 2. E a terceira necessidade é confiar nas promessas de Deus. Então, pensando aqui no primeiro tópico, né, para a gente progredir na lição, a necessidade do crescimento espiritual. Então, essa necessidade de crescer espiritualmente estava vinculada à maturidade espiritual. Então, para ser maduro espiritualmente, você tem que ter uma fé ou uma vida com um alicerce firme. É por isso que o autor aqui no capítulo 6 e verso de número 1, ele diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então o autor aqui, ele vai mostrar os rudimentos da fé, ou seja, o alicerce, as coisas principais, as coisas elementares, as necessidades que nós temos para ter uma fé alicerçada, uma fé firme, não uma fé vacilante como estava acontecendo com alguns judeus. Então o autor aqui vai mostrar quais são os rudimentos da nossa fé, ou seja, quais são os rudimentos ou o alicerce ou aquilo que é necessário, nós temos que ter para avançar espiritualmente. Então ele vai elencar aí e ele vai dizer que para crescer espiritualmente, você tem que ter e entender o arrependimento, né? É isso que ele fala. Para avançar espiritualmente, você tem que entender sobre o arrependimento. E o que é o arrependimento? É quando você se converte, tá? Porque o pecador, ele está num caminho de pecado. Quando Cristo o encontra e ele aceita Cristo como seu Salvador, ele sai desse caminho, ele converge para outro caminho. Ele vem no sentido contrário. Esse é o caminho do arrependimento. É quando você sabe que está num caminho de práticas erradas, você crê em Cristo como seu Salvador e entende que precisa mudar. Mudar de quê? Mudar de caminho. Então você converge, você começa a mudar as suas práticas. Isso é o arrependimento, porque o arrependimento ele é mostrado nas práticas do nosso dia a dia. Outra coisa que ele fala, além do arrependimento, é a fé. Tá? Nós temos que entender que a fé é o combustível para que nós possamos continuar neste caminho. Porque quando nós saímos do caminho de pecado e entramos no caminho da salvação, nós precisamos da fé. Por quê? Porque nós vamos encontrar desafios. E nós só vamos vencer esse desafio com a nossa fé alicerçada em Cristo. A fé é o combustível para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e continuar neste caminho que nos leva a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, o autor aqui, ele vai dizer que isso é elementar, isso é rudimentar, isso é o princípio. Se não tiver isso, não tem como amadurecer espiritualmente. Então ele elenca o arrependimento, a fé, e ele fala também a respeito do batismo. Porque os judeus, naquele período, depois os irmãos podem até aprofundar a respeito disso, os judeus tinham alguns batismos que eram comuns na fé judaica.
E o autor aqui da carta aos Hebreus, ele vem falar a respeito de um batismo. Que batismo era esse? Aquele batismo que João fazia. O batismo que foi uma ordenança de Cristo, que é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é uma confissão pública de que a partir daquele momento a sua vida está nas mãos de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Você está reconhecendo publicamente que Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador e que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. Então, o autor aqui da carta aos Hebreus, ele vem falar que isso é rudimento, isso é básico, isso é necessário para alicerçar a nossa vida cristã. Arrependimento, fé e o batismo nas águas. Outra coisa que ele fala é a respeito da imposição de mãos. E quando nós estudamos na Bíblia a respeito da imposição de mãos, nós vamos ver que a Bíblia nos ensina para impor as mãos sobre as pessoas que vão ser separadas ou comissionadas para uma tarefa especial. Então, quando nós lemos lá em Atos, capítulo 6, nós vamos ver isso daí. Que as pessoas, os apóstolos, impunham as mãos para comissionar pessoas para uma tarefa especial. E é o que nós fazemos hoje também. A imposição de mãos também era utilizada para a cura de enfermos. A imposição de mãos era utilizada para abençoar as pessoas. Então, isso faz parte do rudimento da fé, a imposição de mãos para o comissionamento de uma tarefa especial para uma pessoa, também para a cura de pessoas, para orar abençoando pessoas. A imposição de mãos era uma prática que fazia parte do dia a dia, da prática do cristianismo, porque era uma instrução de Cristo e também dos apóstolos. Outra coisa que ele fala é a respeito da ressurreição. Tá? Então, quando nós estudamos a respeito da ressurreição, nós temos que entender que ela faz parte dos rudimentos da nossa fé. Tá? Ela faz parte do alicerce da vida prática. Por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós enxergamos que Cristo, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou, tá? E quando ele ressuscita, ele venceu a morte, tá? E quando ele vence a morte ali, ele está mostrando para todos nós que um dia nós vamos passar por uma experiência semelhante, porque nós também vamos vencer a morte. Porque Cristo, ele é a primícia daqueles que dormem. Primeiro aconteceu com Cristo, para depois acontecer com a igreja. Então nós temos que entender que a ressurreição, ela faz parte do alicerce da nossa fé. Nós cremos na ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar e ressuscitar num corpo transformado. E aqueles a qual ainda não morreu, e se Cristo vier buscar a sua igreja, o corpo também vai ser um corpo transformado. E ele fala também, por último, o sexto rudimento aqui, ele fala a respeito do juízo eterno. Nós temos que entender que Cristo é o juiz de todos, tanto para a salvação, quanto para aqueles também que rejeitaram a graça. Então, o autor aqui, ele vem mostrar coisas que são elementares para a nossa fé. Arrependimento, fé, batismo, imposição de mão, entender a ressurreição e entender a respeito do juízo eterno. Então isso são as coisas básicas. Para quê? Para que nós possamos avançar. Era isso que o autor estava mostrando para aqueles crentes judeus. Olha, vocês têm que ter isso muito certo na mente de vocês, no coração de vocês. Isso faz parte do básico. Como o autor aqui da revista, ele diz que é o ABC doutrinário, é o início de todas as coisas. Vocês têm que compreender essas 6 coisas para que vocês possam amadurecer espiritualmente. E isso serve para nós também. Tá? Essas coisas são elementares para a sua fé, para o seu dia a dia. Compreender essas coisas é necessário para que você e eu possamos avançar
espiritualmente. Então, o tópico 1, quando ele fala da necessidade do crescimento espiritual, nós temos que compreender a respeito do arrependimento, da fé, da imposição de mão, do batismo, da ressurreição e do juízo eterno. Compreendendo essas coisas, vivendo essas coisas, é possível amadurecer espiritualmente. Então é isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele pede para os crentes. Olha, aprendam isso para que vocês possam amadurecer espiritualmente. E por que nós devemos amadurecer espiritualmente? Para que uma palavra muito forte não seja uma realidade na nossa vida. O que? A apostasia. Então, a nossa fé ela tem que estar alicerçada para que a apostasia não seja uma realidade na vida de algumas pessoas. E o que é apostasia? Apostasia é quando você abandona, né? Apostasia é uma deserção, é uma rebelião, tá? É uma retirada, é um afastamento daquilo que você crê. No nosso caso, em relação à nossa fé, a apostasia significa romper o relacionamento que nós temos com Cristo, romper a nossa comunhão com Deus, tá? Então, a apostasia é quando você abandona a fé, tá? É quando você deixa de praticar elementos rudimentares como esse que nós falamos no tópico anterior. Então, a fé está alicerçada nos rudimentos principais, ela faz com que você cresça espiritualmente, você se torne um crente maduro e o principal, você não venha a ser levado por nenhum desejo de apostatar da fé. Tá? Por que alguns crentes judeus estavam querendo voltar ao judaísmo? Por que alguns crentes judeus estavam querendo fazer uma fusão do judaísmo com o cristianismo? Porque eles não tinham o básico ainda firmes na fé. Então eles eram levados por qualquer vento doutrinário que passava por eles. Então eles eram enganados, engodados, né? E aí podia acontecer, estava acontecendo com alguns, a apostasia da fé cristã. Então no tópico 2 aqui, nós temos que entender da necessidade da vigilância espiritual, para não acontecer a apostasia. Então eu quero ler, para que nós possamos compreender aqui, capítulo 6 e verso de número 4, diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por que é importante a gente entender o contexto histórico aqui? O que estava acontecendo naquele período, como eu mencionei no início da aula, o que estava acontecendo com alguns judeus conversos ao cristianismo. É importante a gente entender, porque quando o autor aqui, ele menciona a partir do verso 4, e o verso 4, o verso 5 e o verso 6, é um texto muito discutido ao longo da história cristã, porque existe várias interpretações aqui, existem discussões, e algumas pessoas dizem que este capítulo 6, verso 4, 5 e 6, é um dos textos mais difíceis de ser compreendidos na Bíblia, porque o autor aqui, ele vai usar uma expressão muito forte. Ele diz que uma vez que as pessoas foram iluminadas, né, participaram do dom celestial, participaram do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra, né, é impossível que alguém que viveu tudo isso, ele abandone a fé, é impossível que ele se arrependa de novo e ele possa ser salvo. Então, é uma expressão muito forte o que o autor usa aqui. Então, ao longo de toda a história, esse texto foi muito discutido. Mas quando nós compreendemos o contexto histórico, fica fácil da gente compreender. Porque você vai estudar e vai ver que alguns autores aí, eles tentam compreender aqui
de quem o autor está falando. Quem é essa pessoa que provou o dom celestial, foi iluminado, participou do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra? Quem é essa pessoa que viveu tudo isso, abandonou a fé? É impossível que ele seja reconduzido ao arrependimento. Então muitas pessoas ficam buscando e dizendo assim, não, esses daí são crentes que foram iluminados, confessaram Jesus, mas não se converteram de verdade, né? Eles se convenceram do cristianismo, mas não se converteram de verdade. Outros dizem que esses crentes, na verdade, caíram em pecado, perderam a salvação e não podem mais recuperar a sua salvação. E alguns estudiosos vão dizer que este argumento é um argumento hipotético, né? O autor aqui está usando exemplos, né? Não está se referindo a uma realidade, mas está usando aqui exemplos de forma hipotética para advertir alguns crentes. Então muitos acham que são pessoas que não se converteram de verdade, alguns acham que são pessoas que se converteram de verdade, apostataram da fé e perderam a salvação, e alguns acham que o autor aqui está usando de forma hipotética para advertir alguns crentes. Mas eu, neste momento, quero convidar você a não pensar em qual tipo de crente o autor está querendo atingir aqui. Tá? Eu quero que você olhe para a mensagem, independente se são crentes não conversos, né? Independente se são pessoas que perderam a salvação porque abandonaram a fé, ou independente se é um argumento hipotético para advertir alguns crentes. Não olhe para a pessoa, olhe para o que o texto está querendo dizer. Porque o que o autor quer mostrar aqui, na verdade, é uma realidade para a gente refletir, tá? Que quando nós experimentamos ou provamos o dom celestial, participamos do Espírito Santo de Deus, né? Quando nós nos alimentamos da bondade da palavra de Deus ou da boa palavra de Deus, quando nós experimentamos tudo isso, nós temos que entender que isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso, que nós não é possível abandonar isso. Não é possível regredir com relação a isso. Então é por isso que o autor aqui ele mostra a importância dos rudimentos da fé. Porque os rudimentos da fé nos faz experimentar provar o dom espiritual, nos faz ser iluminados, nos faz ser participantes do Espírito, nos faz provar a boa palavra de Deus, as virtudes do século vindouro. Então, os rudimentos da fé nos faz experimentar tudo isso. O que o autor está querendo nos mostrar aqui, de uma forma bem simples e didática para a gente compreender, é que quando você experimenta um carro de luxo, quando você experimenta um carro moderno, de última geração, um carro com muita segurança, um carro com muito conforto, um carro excelente, é impossível você abandonar aquele carro para voltar a andar de Fusca, né? É impossível você poder andar num carro desse e querer andar de Fusca. É isso que o autor está querendo mostrar aqui. Aquele que foi iluminado por Cristo, aquele que provou do dom celestial, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que se alimenta da palavra, aquele que conhece as virtudes dos séculos vindouros, irmão, ele não abandona o barco, porque ele sabe o que ele está vivendo. Então o tópico 2, quando fala da necessidade da vigilância espiritual, vigiar espiritualmente, nós temos que compreender isso para que a nossa vida seja uma vida do quê? De progressão, de produção, de crescimento. Tá? Então, quando você prova o dom celestial, o Espírito Santo, a boa palavra, você conhece as virtudes da salvação, das coisas que há de vir, as promessas de Deus, é impossível você abandonar esse barco. Tá? Então, quando você tem a sua fé
firmada nos rudimentos, nas coisas elementares, você experimenta, você tem esse relacionamento com Deus, você entende que isso é a coisa mais maravilhosa para a sua vida e você não abandona jamais. Então, vigilar espiritualmente é entender que nós temos que ter uma fé alicerçada nas coisas, nos rudimentos que o apóstolo ou que o autor nos mostra aqui, que é o arrependimento, que é a fé, que é o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição e entender a respeito do juízo eterno. Compreendendo todas essas coisas, crendo em tudo isso, vivendo tudo isso, você vai experimentar o dom espiritual, iluminação dada por Deus, o Espírito Santo, se alimentar da palavra e compreender as promessas que o Senhor vai realizar na vida do crente. Tá? E ele mostra isso e ele confirma isso a partir do verso de número 7, quando ele diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Então o autor ele vem mostrar que aqueles que a fé está alicerçada, firme, aqueles que experimentam tudo isso que nós falamos aqui, do dom celestial, o Espírito Santo, a boa palavra, o que acontece na vida dele? Ele produz. Né? No verso 7 ele dá o exemplo aqui, que quando a chuva cai sobre a terra frequentemente dá proveitosa. Ela não dá espinhos, não dá ervas daninhas, né? Porque isso é inútil. Tá? Espinhos e ervas daninhas é coisas amaldiçoadas. E o seu fim é o quê? É ser queimado. Né? Não tem valor nenhum. Mas aquele que recebe a água da chuva, que são esses elementos aqui que nós mencionamos, tá? O que acontece na vida dele? Ele produz, ele amadurece, ele produz frutos para a obra de Deus. Então, quando você entende a necessidade do crescimento espiritual, alicerçando a sua fé nos rudimentos, quando você vigia espiritualmente, ou seja, você experimenta da comunhão com Deus, que traz essas coisas maravilhosas. Não tem outro remédio, não tem outro caminho. O seu caminho é produzir e produzir coisas boas. É por isso que o autor ele vai dar um puxão de orelha aqui, um puxão de orelha muito forte para os crentes amadurecerem. Porque esse negócio de ficar abandonando o cristianismo, esse negócio de ficar querendo misturar o cristianismo, é coisa de quem não tem uma fé alicerçada na palavra de Deus. Tá? Ao invés de ter um alicerce, ele não está pisando no alicerce, ele está pisando num andaime. E o andaime não tem estabilidade nenhuma. Tá? É interessante a gente observar também que uma casa, quando ela vai ser construída, ela é construída sobre o alicerce. Tá? Mas o alicerce não é o fim, o alicerce é o começo. O alicerce é a estrutura, mas não para no alicerce. A casa continua a ser edificada. Depois do alicerce tem muita coisa ainda para frente. Então, o alicerce é aquilo que é necessário para que a casa não caia. É muito importante, mas não é o fim. Então, a nossa vida, quando ela está alicerçada no arrependimento, na fé, no batismo, na imposição de mãos, na compreensão de entender sobre a ressurreição, na compreensão de entender o juízo eterno, o que acontece? Esse é o alicerce. Aí a casa começa a ser construída. Você vai participar, você vai ser iluminado, dom celestial, né? Você vai ser cheio do Espírito Santo, se alimenta da palavra e tudo isso são tijolinhos que vão ser acrescentados aí à sua casa. E aí, meu amigo, a sua vida vai crescendo, a sua casa vai sendo edificada e você vai produzindo frutos. Né? Você se torna um crente melhor, um caráter melhor, uma personalidade moldada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso.
Você olha para a tua vida no momento que você se converteu e você olha para a tua vida hoje, você vai ver que você progrediu, você cresceu. E o tópico 3 da nossa lição fala a respeito da necessidade de confiar em Deus. Então, dando seguimento aí, né, na produção espiritual, na produção das nossas práticas diárias, tá? O que acontece com aquele crente que amadurece? É isso que o autor vai mostrar aqui. O crente que amadurece, ele confia no quê? Nas promessas. Tá? A fé dele está alicerçada nas promessas. É por isso que ele diz no verso de número 11 do capítulo 6, ele diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então, quando nós temos tudo isso que nós falamos no tópico 1 e no tópico 2, o que acontece? A nossa fé está alicerçada na esperança das promessas. Tá? E nós não nos tornamos pessoas negligentes. Por quê? Porque nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos o que nos aguarda, nossa fé está alicerçada não em coisas vãs, mas nas promessas daquele que é poderoso para cumprir as suas promessas, que é o nosso Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele diz assim, ó, mostre essa mesma prontidão até o fim. Por quê? Porque nós só vamos até o fim, nós só vamos perseverar na fé até o fim, conhecendo as promessas. Nós temos esperança nas promessas de Deus. E a esperança é interessante, porque a esperança é algo que não nos deixa parado. A esperança não é no sentido de esperar, de ficar prostrado. A esperança aqui é no sentido de ter atitudes, de ter ações, porque a esperança te coloca de pé, porque você sabe e conhece as promessas e a sua esperança está firmada nas promessas. Então você vai em busca delas, você está marchando, você está caminhando. Então a esperança nas promessas, nessa herança prometida, ela te coloca de pé. E o autor aqui da carta aos Hebreus, ele usa o exemplo de Abraão, quando Deus fez a promessa para Abraão, né? Quando Deus faz a promessa para Abraão a respeito de que Abraão teria uma herança abençoada através da sua descendência, né? Deus prometeu uma descendência abençoada para Abraão, aonde todas as nações ou todas as pessoas da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão, e isso aconteceu, tá? Abraão precisava ter um filho, né? Porque seria da descendência de Abraão, ou seja, das gerações que viriam após Abraão. Então, Deus promete um filho para Abraão. E ao longo da trajetória da vida de Abraão, Abraão passa por muitas dificuldades, né? Abraão percebe que está envelhecendo, Sara percebe que está envelhecendo, olham para o seu próprio corpo e falam, não tem condições mais, estamos velhos, né? Não tem condições mais de ter filhos. Mas Abraão, ele crê, mesmo olhando para aquilo que era impossível, olhando para o seu corpo e achando que não tinha mais como um velho, e no caso de Sara também, que já estava velha, ter filhos, mas ele mesmo assim, ele acreditou. E quando ele tem um filho, e Deus prova, né, mostrando através da vida de Sara, que mesmo velha, ela pôde gerar um filho. Mesmo quando o filho nasceu, o que Deus pede? Deus pede para ele sacrificar o seu filho Isaque. E Abraão leva o seu filho para o monte aonde Deus tinha pedido para ele levar para sacrificar o seu filho. Mesmo Abraão sabendo que para as nações serem abençoadas através da sua descendência, aquele filho não podia morrer, ele leva o seu filho para ser sacrificado. Mas por quê? Porque a fé de Abraão não estava firmada nas circunstâncias. Ele olhava para o seu corpo dizia, é impossível,
mas ele acreditava na palavra de Deus, porque o próprio judeu jurou por ele mesmo. Né? Quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, a circunstância mostrava que a sua descendência acabaria ali se o seu filho Isaque morresse. Mas ele acredita não nas circunstâncias, ele acredita na palavra de Deus. Então isso é fé, é crer na palavra de Deus independente das circunstâncias que nos cercam. Então o tópico 3, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. É por isso que ele finaliza aqui o capítulo 6 da carta aos Hebreus, a qual está o alicerce da nossa aula hoje, né? No capítulo 6, verso 18, ele diz assim, para que por meio de duas coisas imutáveis na qual é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Ou seja, Deus não mente, nós nos firmamos na promessa dele para que nós possamos ter esperança e ser encorajados. Ou seja, não vamos desistir. Tá? Essa proposta é verdadeira e nós nos apegamos a ela. E no verso 19 ele diz assim, temos esta esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus irmãos, a nossa esperança está em Cristo, está nas promessas de Cristo, está na pessoa de Cristo. E é nela que nós colocamos a nossa fé como âncora da nossa alma e estamos seguros nela. Amém? Então que Deus possa abençoar, que você possa abençoar os seus alunos através dessa lição e que esses subsídios, de forma simples aqui, possa abençoar a sua aula e possa contribuir para o crescimento da classe que você está ministrando aí na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e que Cristo possa continuar nos abençoando, porque Ele é a nossa esperança. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.